Fala galera, beleza? David Monteiro, aqui do canal Ideia Voa. E hoje a ideia que vai voar aqui é por que eu escolhi essa controladora, né? Essa é a minha controladora, tá? A Matec F405 CTR. Ela já não é uma novidade, tá? Eu já escolhi essa controladora aqui há um tempo, ela já existia um pouco no mercado. E por que eu escolhi ela? Porque eu não escolhi uma F7, porque eu não escolhi uma mais barata, né? É isso que a gente vai tratar hoje. Valeu? Bora pra vinheta. Então, pessoal, então já dá aquela curtida, aquela compartilhada agora no começo do vídeo mesmo. Se inscreve aí no canal e vamos seguir aqui pro conteúdo. Valeu? Antes de mais nada, a gente precisa, para escolher a controladora, a gente precisa saber que tipo de drone que a gente quer. Se a gente quer um racer, se a gente quer um drone para exploração, um drone para filmagem, e tudo isso importa muito. Sabe por quê? Vamos lá, vamos começar do começo. No meu caso aqui, é um drone de exploração. Vou colocar aqui no cantinho o vídeo que eu explico a configuração do meu drone, tá? Que eu falo as peças que eu estou usando e aí vocês vão entender. Esse drone, apesar de eu já ter feito vídeos aí onde ele atinge 99 km por hora, ele não é um drone racer. Vou colocar aqui ó, no cantinho o vídeo também de 99 km por hora, beleza? Ele não é um drone racer. E qual que é a diferença, né? Primeiro, além do tamanho e tudo mais, né? O drone racer, normalmente para você fazer aquelas acrobacias, aquelas coisas todas, é desejável que você tenha um processamento aí para ele fazer os controles e as correções bem rápidos. Então, por isso que tem as tais das controladoras F7. Sabe o que isso quer dizer? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o microcontrolador, mas vamos chamar aqui de chipset, né? Mas é o microcontrolador da sua controladora. Ele é o cara responsável por todos os cálculos que a sua controladora faz para manter o seu drone estável, ou acelerar, ou frear, ou qualquer coisa que você faça com ele, beleza? E qual que é a diferença? Vamos pensar aqui, ó, nesse F4, ele tem 168 MHz, certo? O F7, se eu não estou enganado, ele tem o dobro, né? E por que eu não escolhi o dobro? Primeiro, é mais caro, né? Começa daí, né? As coisas têm que fazer sentido. Vamos trazer uma analogia. Pensa aí que você é um cara que vai comprar um notebook, mas você só quer usar para escrever textinho no Word. Mais nada, mais nada. Então talvez um Pentium i3 sirva para você, né? Tá de bom tamanho, você vai usar para isso. Mas se você é aquele cara que vai fazer gráficos, modelagens 3D, editar vídeo, sei lá, você já vai querer aí pelo menos um i7, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Então o F4 é o nosso i5 das controladoras, tá? E o F7 seria o nosso top de linha, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Escolhi o F4 porque era o necessário para mim, não precisava mais que isso, tá? Eu não vou usar mais que isso dele. Esse é o primeiro passo. Segundo, se eu posso comprar uma F7 para fazer esse trabalho? Pode, você só não vai estar usando, o dinheiro é seu, enfim, né? É por aí. Se você achar uma na promoção num preço bacana que te encaixe, vai em frente, cara. Mas vamos continuar pro vídeo. Segundo ponto que eu queria muito, né? Barômetro, olha aqui no cursor, tá vendo? BMP 280 é o código aqui do barômetro. O barômetro na controladora, né? É essa pecinha aqui, ó, essa letra D, tá vendo? Esse circuitinho aqui, ele é responsável por medir a pressão atmosférica do seu da região que está voando o seu drone. Então a pressão, como vocês devem saber, de acordo com a altura muda a pressão atmosférica. E esse carinha fica medindo isso muito precisamente, tá? Então, sem barômetro na sua controladora, você não consegue configurar seu drone para ficar parado no ar. Sabe aquele modo de voo Altitude Hold? Então, ele não vai funcionar se você não tiver barômetro, tá?
Se você estiver montando um drone racer, você já não vai precisar disso. Você vai controlar tudo ali no acelerador e a ideia não é ficar parado filmando nada e nem explorando nada. Já num drone como esse aqui, que eu montei, ele já assim, ele vai precisar desse modo de voo. Para saber mais aí sobre os modos de voo, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho, o vídeo que eu falei das funções do meu controle. Lá eu digo todos os modos de voo que eu uso, beleza? Vamos seguindo aí. O que mais que eu queria que a minha controladora tivesse? OSD. O que é OSD? São aquelas informações que aparecem na minha tela quando a gente está voando. Sabe? Aparecem todas aquelas letrinhas brancas. Vou colocar aqui o vídeo no cantinho onde eu explico tudo que aparece no meu OSD também. Para aparecer aquilo, eu vou precisar de um circuito de OSD, onde ele vai misturar as informações que a controladora lê, né, do voo, e ele vai colocar de acordo com o que eu desejo lá na minha tela. Dá para colocar isso numa controladora que não tem? Dá, mas aí você tem que comprar uma plaquinha separada, aí vai começar a aumentar fio, começar a aumentar plaquinhas, aí é mais coisa para quebrar e mais peso no seu drone, tá? Por isso que eu escolhi uma controladora que já vem com ela. Então, OSD era outra coisa que eu queria na minha controladora, tá? Terceira coisa que eu queria na minha controladora, sensor de corrente, tá vendo aqui, ó? Current sensor, 184 amperes até o máximo que ele mede. Que é isso? Pô, isso aqui é um sensor que mede, obviamente, toda a corrente que passou pela controladora. O que entrou na bateria e foi distribuído pela controladora, desde que eu não ligue direto na bateria, né? Se passou pela controladora, ele mede. E para que serve isso? Pessoal, isso aqui é bem legal. Se você calibra direitinho, coloca a escala certinho que está no manual, é muito preciso. Então, lembra lá no meu SD que tem a capacidade consumida da minha bateria? Eu não estou falando da tensão. Eu estou falando lá se ela consumiu já os 4.000 mAh, 2.000 mAh, tudo aquilo ela vai marcando passo a passo e a corrente máxima que está rolando lá. Eu só consigo enxergar aquilo no meu SD e na minha telemetria por conta desse sensor de corrente, tá? Ele é muito, muito útil para eu saber exatamente quanto eu já consumi da minha bateria. Então ele não te deixa cego aí ou fazendo estimativas pela tensão. Se você acompanha suas baterias com bastante carinho, você sabe quanto ela dura, você vai voltar na hora certa. Isso no long range é essencial para você não derrubar seu drone. Beleza? Sensor de corrente, então, era a terceira coisa que eu queria na minha placa. Quarta coisa, back. Isso aqui, ó. Não é esse aí que você pensou, não. Esse do olho vermelho, não. Back é um retorno de tensão. É uma fontezinha 5 volts. Você entra com sua bateria lá, no meu caso aqui uma 4S. A 4S tem aí nominal os seus 14.8 volts, né? E ele vai passar por tudo isso, vai filtrar e vai me devolver aí 5 volts. E ele deixa eu gastar isso aqui continuamente até 2 amperes. E para que serve isso? Para eu pendurar minha câmera. Vamos que minha câmera só suporte 5 volts. Eu estou usando outras peças que não suporte tantos volts assim. Não tem essa filtragem. Eu posso colocar minha câmera, posso colocar outros acessórios. Enfim, o que você tiver ali para pendurar nos 5 volts. Isso é bastante útil, galera. Senão você tem que colocar um externo. É a mesma coisa. Aumenta fio, aumenta peso, começa a dificultar e vai dar trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Back era a quarta coisa. Quinta coisa, tinha que suportar baterias 4S. Veja só, essa aqui ela vai de 6 a 30 volts a tensão de entrada nessa controladora. O que quer dizer que eu posso pegar minha 4S e meter aqui direto em cima dela, que vai estar tudo certo, né? Não preciso de nada para rebaixar essa tensão para ela. Isso é essencial, pessoal. Não vou precisar de uma plaquinha extra para distribuir corrente, certo? Vocês já devem ter visto aí, por aí pelas lojas, que tem as controladoras separadas da plaquinha de distribuir corrente. Então, não é o caso dessa aqui. Essa aqui já tem a placa distribuidora de correntes, então já vai estar ligado aqui os ESCs, eu vou ligar diretamente nela e não numa placa distribuidora aí para fazer essas coisas, tá? Então era essa outra coisa que eu queria. 4S, que ela suportasse bateria 4S. Né? Já acabei falando também
queria que ela fizesse a distribuição direta, né? Sem eu ter uma plaquinha de corrente aí para distribuição separadas, tá? Então, já está aqui. Ela suporta aí até os 184 amperes, né? Nos 30 volts. Tá tudo certo. Beleza? Então, eu vou plugar aqui, ó, diretamente os meus ESCs nela, soldar direto e deles direto para o motor, acabou. Tá resolvido. Certo? Qual que era a sétima coisa? A quinta coisa era as 4S, a sexta coisa era a plaquinha distribuidora e a sétima coisa eu queria usar o iNav, né? O que é o iNav? É o nosso firmware, né? O nosso programinha aí para programar essa belezinha aqui. E por que eu queria o iNav? Porque eu gostei da documentação dele. Tem bastante coisa muito bem explicada. Não que o ArduPilot não tenha, tem outras coisas aí que você vê. Ou o Betaflight. Só que o Betaflight é mais para drone racer, né? Ele não tem umas coisas, uns modos de voo que eu preciso aqui. O iNav, ele tem as coisas que eu preciso para configurar esse tipo de drone, tá? Então essa placa, ela funciona muito bem com o iNav e foi por isso que eu escolhi. Tá aqui, ó, iNav, tá vendo? Então, maravilha? Esses são os primeiros pontos e aí eu achei essa placa. E daí, só isso? Tem um monte de placa que tem isso. É verdade, tem um monte de placa que faz a mesma coisa. Só que aí eu precisava considerar que eu precisava de várias UARTs. O que são as UARTs? Galera, é comunicação serial. Vamos dizer assim, grosso modo, tá? Não leva ao pé da letra, mas para geral entender, é como se fosse o número de USBs que a gente tem aqui, tá? O número, se fosse um laptop, seria o número de portas de entrada para você conectar outras coisas nela, tá? E essa aqui, ela tem 5 watts livre, 5 watts, mas dá para fazer umas divisões. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas para que eu queria tanta coisa? Porque eu queria ligar 6 periféricos. E essa aqui me dava essa condição. Quais são esses periféricos, David? Primeiro, GPS. A gente precisa ligar. Se eu quero um drone de exploração, quero fazer long range e quero que ele volte, é desejável que eu tenha um GPS, senão ele vai se perder por aí, eu não vou acertar o caminho e lascou, certo? Então, GPS, uso um WART. Eu queria e controlo minha câmera. Minha câmera eu consigo pelo rádio, como eu já mostrei naquele vídeo que eu falei lá atrás. A minha câmera ela é controlada ali pelas chavinhas no rádio. Então eu precisava de um WART livre. Eu tenho um sensor óptico, um sensor de fluxo óptico nesse drone, que ele faz aí um papel parecido com um barômetro, só que a baixas altitudes, tá? É para um sensor a mais, vamos dizer. Um dia eu explico ele aí separadinho, tá? Também precisa de um WART livre. Eu queria nesse drone telemetria. Ah, mas a telemetria ela não é aí uma questão do rádio? Sim, o rádio precisa transmitir isso aí, né? Mas ele precisa pegar as informações da onde? Né? Da controladora. Então ele transmite tudo que a controladora lê. Mas para isso eu preciso ter uma portinha livre para configurar ele lá. Beleza? Também telemetria. O que eu queria mais? Os LEDs e o buzzer, né? Para algumas configurações, algumas informações aí que eu vou mostrar num vídeo mais para frente. Também precisava de um espacinho para ele ali. E também precisava de uma comunicação por Smart Audio. O que é o Smart Audio? É aquela coisinha que a gente usa para através da transmissão aí do VTX, né? A gente conseguir fazer algumas configurações na placa. Então, por exemplo, ela usa e eu consigo fazer a configuração através da controladora da intensidade do meu VTX. Se ele vai estar da potência do meu VTX. Se eu vou usar ele de 250 watts ou 2 watts, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Vou colocar aqui o videozinho do teste da potência do meu VTX. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Esse vídeo é para mostrar para vocês por que eu escolhi essa controladora, né? Por que ela serviu e encaixou tão bem para mim. E ela tem mais algumas coisinhas aqui, né? Ela tem aqui, ó,
Black Box, então vocês já viram, vou colocar aqui em cima também um vídeo onde eu mostro o Black Box, para que eu usei. Isso não era essencial para mim, mas acabou sendo muito legal ela ter, tá? Então eu acabei usando bastante, foi bem legal. E explicando para vocês as coisas aqui que essa controladora tem. Você vai encontrar isso, com isso tudo que eu falei, você vai conseguir encontrar isso em várias outras controladoras, tá? Você escolhe a que mais servir para você. Teve outras coisas que outras controladoras têm, que essa aqui não tem, eu acabei adicionando de outra forma. Por exemplo, a modelo F7 da Matec mesmo, a F722CTR, que é a filhinha dessa aqui, né? A mais nova em relação a essa, a mais moderna, ela já pode também, você consegue desligar o VTX direto dela, desligar mesmo. Para que isso é legal? Enquanto você está esperando o GPS, ele não fica transmitindo gastando bateria. O que ela consegue também? Ela já consegue ter duas entradas para câmera, então controlar a câmera A e câmera B direto pela controladora, sem aquele V-Fly que eu vou explicar um dia para vocês, que é o que eu uso, uma pecinha separada para usar essa transmissão aí, tá? Ela também já consegue fazer. Ela é um pouquinho mais cara, né? E na época eu não me atentei a ela, eu fiquei mais focado ali na questão do custo-entrega, né? E acabei escolhendo essa aqui. Mas, né? Me serviu muito bem e esse vídeo era para dizer como que eu escolhi, tá, pessoal? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, pessoal, escolha que drone que vocês querem para a vida de vocês, né? É um racer? É um explorador? É long range? O que vocês querem? É a primeira coisa. Depois, quantos periféricos você vai usar? Tem controladora bem mais barata, só que ela não tem o sensor de corrente, ela tem poucas portas disponíveis para você usar, né? Tem um bocado de coisas aí que talvez não encaixe porque você precisa, tá bom? Pensa tudo direitinho, lê muito bem o manual da controladora, tá, pessoal? Com essa aqui mesmo, por exemplo, a gente fala, poxa, David, você está usando aí, você falou de 6 periféricos, mas ela só tem 5 Warts que ela está falando aqui. Pessoal, mas tem umas maneiras aí de você subdividir. E eu acabei tendo bastante trabalho para configurar, que eu peguei alguns vídeos aí na internet do pessoal usando, que configurou alguns periféricos e tal, mas eu queria usar outras portas, mas do jeito que eles configuravam, já usavam para outra situação. Então eu tive que ler bastante o manual, entender o que cada coisa, quando eu habilito uma coisa, o que desabilita, porque sim, isso acontece, tá? Às vezes você habilita aqui tá vendo aqui esse pininho, ó, que tá no cursor? S5. Você habilita para usar ele e ele desabilita uma outra porta. E aí que você tinha pendurado outra coisa. Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Então faz um esqueminha na mão aí, lê o manual, vê se você vai conseguir usar tudo com a controladora que você escolheu e bola pra frente. Tá legal? Pessoal, se curtiu, dá um coraçãozinho aí pra gente, comenta nesse vídeo aí, ajuda o canal a fazer mais vídeos como esse. Se gostou, é isso aí. Um abraço, valeu!